Wa-hi-ye-he-ro-ye, wa-ye-he-ro-ye, wa-hi-ye-he-ro-ye, lo-we-de-he-ro-ye. Chonte-waste ho-chila, la-ki-estima, wa-he-peke-waste, wa-ye-he-ro-ye, wa-ye-he-ro-ye. Mitakuye Oyasin. Hora de despedir da nossa pequena jornada sobre os animais de poder. Ainda faltam muitos animais para a gente poder explorar, mas um dia eu volto. Mas antes disso, tenho mais uma história para poder contar. Certo dia, os animais se encontraram no meio da floresta. Eles estavam disputando quem seria o novo chefe dos animais, quem seria o novo líder. Dentre eles, 4 se destacavam com a sua voz: o búfalo, o urso, a águia e o lobo. O búfalo dizia que ele deveria ser o líder porque ele era o mais forte e era aquele que representava a abundância. O urso dizia que quem deveria ser o líder era ele, porque ele representava a sensatez, a introspecção, a força e a proteção. A águia dizia que ela deveria ser a líder porque ela voava alto e estava mais próxima do grande espírito. O lobo dizia o mesmo, que ele deveria ser o líder dos animais, o chefe dos animais, porque ele era aquele que trazia o conhecimento e a sabedoria dos mistérios do grande espírito. Então os animais começaram a se agitar porque eles ficaram um tanto divididos sobre quais dos 4 apoiar. Até que uma luz se aproximou no centro do círculo onde eles se encontraram e um fogo se acendeu. Esse fogo era a representação do próprio grande espírito. Ele então olhou para os 4 animais que se dispunham a ser os chefes, os líderes, e disse a eles que cada um deveria honrar, proteger e guardar cada uma das 4 direções. A águia, o grande espírito, deu a função de ser a guardiã da direção leste. A direção leste está associada ao elemento fogo. A águia então se tornou a guardiã da direção leste, a guardiã do elemento fogo, aquele que representa a clareza, a visão, a nova vida e a iluminação. O grande espírito se dirigiu ao lobo e disse que ele deveria guardar a direção sul, associada ao elemento água. O grande espírito deu essa função ao lobo por ele ser um animal associado à lua. A lua está conectada com os mistérios e com o nosso corpo emocional. Então o lobo se tornou o guardião do elemento água. A partir dali, o lobo se tornou aquele que guardava as emoções, aquele que compreendia os mistérios do elemento água e que ensinava a partir da sua compreensão, ensinadas pela lua. O grande espírito se dirigiu ao urso e deu a ele a direção oeste relacionada ao elemento terra. O urso então se tornou o guardião do elemento terra e do portal oeste. A direção oeste é onde o sol se põe. A direção oeste é onde a introspecção se inicia, porque a noite começa. O grande espírito disse ao urso que ele deveria ser aquele a ensinar a conexão do espírito com o corpo, do espírito do sagrado com a nossa vida instintiva. O urso então ficou encarregado de cuidar dos sonhos, que era a forma como o grande espírito se comunicava com todos os seres da criação, e a partir dos sonhos, cada um ia se conectando com o seu próprio instinto. E então o grande espírito se dirigiu ao búfalo e deu a ele a direção norte, relacionada ao elemento ar. A direção norte é aquela que nos leva à compreensão da espiritualidade. O elemento ar é o que nos difere dos outros seres da criação. Então o búfalo com a direção norte se tornou aquele que representava o caminho da sabedoria, a sabedoria do tempo. A partir da nossa percepção simbólica da vida, a partir da razão, nós compreenderíamos o funcionamento do grande espírito na nossa vida.
Feito isso, as 4 direções então se tornaram protegidas por esses 4 animais. Os outros animais, de acordo com a sua afinidade com cada um dos 4 elementos, seguiam e protegiam também esses portais junto dos guardiões. Então os animais se dividiram e cada um seguiu a sua direção. Os protetores do sul, do elemento água, os protetores do norte, do elemento ar, os guardiões do leste, do elemento fogo, os guardiões do oeste, do elemento terra. Porém, quando nós relacionamos as direções dos animais, de cada um deles, nós podemos dizer que eles transitam por todos, ou quase todos. Então, os animais se conectam com todos os 4 elementos. Alguns, eles terão mais afinidades, assim como nós teremos mais afinidade com um elemento ou outro. Então, a partir dali, cada espécie animal seguiu numa direção, transitando também pelas outras. Cada um dos animais se espalhou mundo afora. E à medida que a civilização mundo afora foi crescendo, o homem foi entrando cada vez mais em contato com os animais. Esse contato foi ficando mais estreito até que o homem conseguiu se observar também como parte da natureza. Ele se identificava também como um dos animais. Até que certo dia, reunido 12 homens no meio da floresta, junto dos animais, o grande espírito se manifestou novamente. Eles gostariam de ter um significado maior na vida além do contato unicamente com o próprio instinto. E então o grande espírito, manifestado na frente deles, novamente, no meio da fogueira, disse a eles que além das 4 direções, haviam também 3 outras direções sagradas. A direção de cima, a direção de baixo e a direção de dentro. Com a direção de cima, o homem se conectaria com o Pai Céu. O homem se conectaria com o Akantanka. Essa conexão os levaria aos reinos celestiais, aos arquétipos, aos deuses e, numa linguagem xamânica, aos animais de poder. A partir dessa compreensão, dessa conexão com os reinos celestiais, o homem deveria entender e integrar os animais dentro de suas consciências. E com isso, esses animais de poder se tornaram totens daqueles dos quais eles tinham maior conexão. Daqueles que o Grande Espírito considerava que tinham um simbolismo ainda mais precioso para cada pessoa. Com isso, o homem foi percebendo que o seu instinto o levava em diversas direções. Às vezes ele se conectava com a alegria do beija-flor, às vezes com o senso comunitário da formiga, às vezes com a individualidade do lobo, e assim ele ia compreendendo o seu instinto. Ele entendia que o seu instinto se manifestava de uma forma extremamente única. Seus familiares nem sempre concordavam, mas ele deveria seguir a sua natureza, porque assim era a forma como o Grande Espírito queria se expressar a partir dele. O Grande Espírito disse que a outra direção complementar a essa era a direção de baixo, a direção da Mãe Terra, a direção de Pachamama. A direção de baixo era a direção que conectaria o homem diretamente ao seu instinto e ao solo sagrado. Ele deveria compreender e se observar como um ser animal também. A direção de baixo, a direção da Mãe Terra, se tornou a direção da ancoragem do Grande Espírito. Essa ancoragem pode ser traduzida como a realização do Grande Espírito no corpo de cada um daqueles homens ali reunidos. E então a 7ª direção, a direção interior, a direção para dentro, foi revelada. O Grande Espírito disse que a partir de então, o homem deveria conectar o Pai Céu com a Mãe Terra em seu próprio corpo. Que o homem deveria conectar os animais irmãos juntamente com os animais de poder. Feito isso, o homem uniria então os animais de poder com os animais da criação, com os animais irmãos. Ele se tornaria então finalmente integrado com tudo. Essa integração com tudo representaria por fim a integração com o Grande Espírito. O homem então se observaria a partir daí como irmão e único com as árvores, com a terra, com o ar, com os animais, com a água, com o fogo e com o Grande Espírito que habitava no coração de cada um deles, à medida que eles iam em contato com esse instinto que se manifestava. E o Grande Espírito deixou como mensagem final de que as 7 direções deveriam ser seguidas: norte, sul,
leste, oeste, para cima, para baixo e para dentro. Essa conexão para dentro era o que trazia o espírito ao corpo. O grande espírito dizia que a nossa criação, que o nosso movimento, que a nossa natureza, que a nossa felicidade, que a nossa riqueza seria buscada e encontrada no corpo. Feito isso, aqueles 12 homens saíram da floresta e cada um seguiu a sua direção pessoal. Às vezes eles se encontravam, às vezes eles ficavam muito tempo sem se ver, mas eles estavam sempre em busca do grande espírito, que na verdade estava em todo lugar. Feito isso, eles concluíram que em qualquer direção que eles seguissem, eles estariam sempre em direção e em comunhão com o grande espírito, com aquele que habita em tudo, com aquele que habita em todos. E os animais de poder estavam com eles o tempo todo.